Que mal há na inteligência artificial agora, se a gente tem sido artificiais durante tanto tempo, nós mesmos, seres humanos artificiais. Saudações, Leandro Zen. Bem-vindos ao Mantra Cultural. Certa vez eu fui para me inscrever numa dessas feiras de música que deve ter por todo o país, onde os empresários do setor da música se reúnem para falar dos números do Spotify e do Instagram e estavam requisitando artistas para tocar nesse evento. Assim que eu entrei na plataforma de inscrição, eu percebi que eu jamais seria convidado para participar, é claro, porque as perguntas fundamentais da ficha de inscrição eram justamente número de ouvintes do Spotify e números de seguidores do Instagram. Ou seja, era um evento de robôs para robôs. Eu me inscrevi, mas ciente já de que estaria sendo ridicularizado na visão mais trágica possível, porque não é o meu lugar. Não é o lugar do público de verdade, nem do artista de verdade, nem de nada. É um mundo de empresários. Empresários de robótica, internetica. Cara, assim, a gente está vivendo um mundo, uma sociedade totalmente falsa, fajuta, triste, cínica, hipócrita. E, e essas pessoas mais covardes, elas se vendem, simplesmente se vendem e fazem acontecer as coisas dentro daquilo que é pré-determinado, ladeira abaixo. Não existe espaço para a arte verdadeira. A arte verdadeira não se trata de espaço, ela é uma coisa, ela tem um outro tipo de dimensão para nós seres humanos. Mas é claro, a coisa decaiu bastante. A sensibilidade decaiu, né? Porque esse negócio de seguidores e ouvintes mensais, isso é tudo um cálculo que leva em conta N fatores, mas não Z fatores, fatores Zen. E tudo bem, eu não estou aqui para querer desmantelar o mercado de ninguém, eu não sou empresário, e a indústria fonográfica não quer poetas. Os próprios artistas que provêm números desses mais célebres, quando não artificialmente induzidos por robôs, pelas fazendas, né, de ouvintes, ou pelas, sei lá, mil tretas, né, são artistas que realmente têm ouvintes de verdade, mas aí que tá, não são exatamente seres humanos. São pessoas que estão com seus cérebros ativos, bastante famintos, sedentos, porém não estão atentos. É tipo uma overdose de açúcar mental ininterrupto, né? O artista é fabricado com letristas daqui, estilistas daqui, siliconagem daqui, é uma montagem. E às vezes, para lavar-se dinheiro, existem 5 compositores de uma porcaria de letra de música, que é óbvio que não são compositores de nada, estão ali apenas para que a divisão daquele dinheiro seja feita. Mas isso é uma coisa chá para lá, né? Vamos falar sobre a essência da cultura e do comportamento humano, que é aqui a vibe da mantra cultural. O artista é fabricado, ele apresenta ao público que já está sedado coisas medíocres que mantêm esse público vivo por aparelhos, mas não. Não são seres humanos. Por quê? O ser humano tem profundidade. Todo o ser humano é um artista, não só o artista que faz música. O ser humano é um artista de viver. Ele precisa viver artisticamente, profundamente, não apenas numericamente. Esse negócio de números e seguidores e ouvintes mensais é uma métrica robótica que atende a um determinado campo egóico
da mente humana, da psicologia humana. Um vazio interior compartilhado, um vazio negativo, não um vazio positivo. Então, é difícil lidar com artistas de vazio positivo, criativo, porque eles são um tanto estranhos, excêntricos, incomuns, únicos. Então, até o surgimento de alguns deles e você ter que lidar com eles e lançar as músicas deles. Isso talvez demore mais tempo, exija mais sensibilidade e não dê tanto dinheiro de maneira tão rápida e tão fácil quanto abrir uma torneira. E é isso que se busca hoje em dia, em todos os setores. Então, no setor artístico, é possível fazer esse dinheiro jorrar como água de uma torneira, se a gente não depender desses artistas estranhos e de uma sensibilidade apurada, nem do público, nem da gente mesmo, então a gente pode produzir qualquer coisa que o povo já está acostumado a ouvir. Nesse sentido, ao longo do tempo, vai se construindo um cenário cultural medíocre e patético. Consequentemente, a vida de quem habita neste ambiente cultural decai. Aí não se percebe a responsabilidade. Se joga sempre para outros setores. Aí entra o político. E aí o político vende também as suas grandes ideias para mudar as coisas. Então tudo joga o mesmo jogo de mediocridade. E a gente às vezes não percebe a nossa responsabilidade, porque liberdade é responsabilidade. Você não pode consumir lixo. Tinha uma canção minha antiga que se chama Trauma. Se você procurar, até mesmo no Spotify, existe a banda Código Zen e existe a música Trauma. Tinha uma letra que dizia que nós éramos moscas, que a gente ficava lambendo as coisas mais nojentas da sociedade. A questão é essa, para não chamar de outra coisa, chamo aqui de açúcar. A gente é um monte de moscas que comem açúcar. A humanidade é um monte de baratas que tem a inteligência, a capacidade de produzir o próprio lixo, o próprio açúcar, fabrica a própria merda e come. A humanidade tem essa capacidade. Claro que tem muitas outras capacidades, mas ela insiste nessa capacidade. Aí vai se empobrecendo o cenário cultural e se empobrecendo o cotidiano da vida das pessoas. E não é um problema que político nenhum vai resolver. Eles não são mais capazes de resolver os problemas daqui para frente, porque eles vão se revelar cada vez mais psicológicos, emocionais, espirituais. Você não pode fabricar comprimidos para esse tipo de problema. É a sensibilidade de verdade que tem que aflorar. No cenário musical, você vê que não há mais experimento sonoro, sons diferentes, sons que você precisa ouvir para interpretar. Tudo está muito raso, superficial, os temas das músicas também. É bem música de barata, bem música de mosca. As moscas pousam nas genitais expostas. Que frase suja, né? Mas era mais ou menos assim a letra de Trauma. Isso eu escrevia 20 anos atrás e nós hoje vemos cada vez mais essa putaria generalizada. Então, aquelas nuances da música experimental, da sonoridade, da letra, da melodia, são as nuances da vida da gente. A gente interage mais com a vida de uma maneira mais saudável, completa, quando a gente é sensível o suficiente para entender os movimentos da vida, que eles não são apenas óbvios, eles são sutis. A música que o nosso cérebro consome, ela vai treinando o nosso cérebro para esta sensibilidade. Acontece que a sociedade é muito funcional
E a arte, então, ela seria uma coisa muito subjetiva, e esse papo todo é muito subjetivo. Qual é a consequência? Uma delas, as pessoas dizem que não existe mais amor. Amor é uma coisa subjetiva. Relacionamento, casamento, talvez seja uma coisa funcional. Mas perceba que não está dando mais certo quando o elemento amor falta, quando o elemento amor das letras das músicas populares também é ironizado. Acontece que amar é uma arte. A arte. E para você viver uma vida de amor com amor, você tem que ter muita sutileza. Você tem que sacar muita vibe profunda que acontece. E a arte que se apresenta, ela não treina, ela não é uma academia para o seu cérebro neste sentido. O artista seria, tecnicamente, então, o profissional que consegue dar formas mais claras ao subjetivo. Ele ajuda as pessoas nesse sentido. Só que como a sociedade é muito funcional, mecânica, isso fica meio estranho e não existe necessidade, né? Isso, o que eu vou ganhar com isso? Não se percebe. As pessoas estão tão zumbificadas que não percebem. Você precisa viver vibrantemente, com coragem, com profundidade, com amor. Amor não é aquela coisa bonitinha, ingenuazinha, não. É a maior inteligência do universo. E adivinha, existe uma ponte na sua estrutura neurológica, emocional, espiritual. Existe uma ponte para que esse amor aconteça nesse mundo através de nós. Isso eu chamo arte. Pode ser feito música, quadros, pinturas, relacionamentos, países, com esta ponte saudavelmente transitável. No entanto, não é o que está acontecendo porque a ponte está derrubada, interditada, com um monte de lixo, de tralha. Agora você sabe o que é a verdadeira rebeldia, a revolução? É você ser um artista na vida. Até o próximo vídeo.